O Espírito diz às igrejas. Você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Aí vamos pular para o 18. Eu aconselho comprar de mim ouro refinado no fogo para que se torne rico, e vestes brancas ou roupas brancas para vestir, para cobrir a sua vergonhosa nudez, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que veja. Aí vamos para o 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Como eu estava falando aqui, o nosso grande problema é que a gente se mantém quente na presença do Senhor Jesus, a gente aceita a Jesus Cristo como Salvador, e nos mantemos quente na presença dele, vamos dizer assim, durante os primeiros anos, os primeiros meses, e depois vamos deixando a chama apagar. E vamos relembrar aí o tema, os versículos-chave desse nosso projeto, Versículo 19 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 19. Não apaguem o Espírito. Aí a gente pula para o 23. E agora que o Deus da paz vos torne santos em todos os aspectos. Aí agora preste atenção. E que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos nos manter quentes. O nosso espírito, corpo e alma devem estar irrepreensíveis diante de Deus até a volta do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, durante toda a nossa vida aqui na terra, para quando o Senhor Jesus voltar, no individual, para cada um de nós, ou quando o arrebatamento da igreja acontecer. Devemos nos manter irrepreensíveis na presença do Senhor Jesus Cristo. Laodiceia era a cidade mais rica das 7 que havia na Ásia. Ela era conhecida pela manufatura de lã e pela medicina deles. Eles produziam um medicamento para os olhos. Olha só que interessante, Aí a palavra do Senhor pega isso como base. Eles eram famosos pela grande produção de lã. Aí Deus fala, compra de mim ouro. Era uma cidade rica. Era uma cidade que faturava muito com a produção de lã. E era uma cidade que era conhecida pela produção de um medicamento para os olhos. Então Deus pega esses 3 pontos e utiliza eles na palavra. Compre de mim ouro refinado no fogo, para que se torne rico. Era uma cidade rica. Ao mesmo tempo, a igreja que estava nessa cidade, que se achava rica, diante de Deus era uma igreja miserável, pobre, e estava nu. Que tremendo. Estava nua essa igreja. Aí Deus pega isso, a riqueza. Compre de mim ouro refinado no fogo. Eita, a verdadeira Deus. Riqueza. Glória a e Deus. Roupas brancas. Essa lã que você aí produz, que você é famoso, que você é bem conhecido por esta produção, não vale nada. Compre, na verdade, de mim a roupa branca, para que seja cobrida a vergonha da sua nudez. E olha,
Esse medicamento que faz vocês serem tão famosos, né? Esse medicamento para os olhos, que faz da Laodiceia uma cidade tão famosa, também não vale nada. Compre de mim o colírio para ungir os teus olhos. Então Deus usa esses 3 pontos que fazia daquela cidade uma cidade rica, famosa, para mostrar à igreja que estava nesta cidade que nada disso adiantava. Então o primeiro ponto aqui para nós neste momento, primeiro ponto, para que a chama do Espírito se mantenha acesa em nós, não podemos nos apegar às coisas deste mundo. Não podemos nos apegar às coisas deste mundo. Não podemos nos apegar à riqueza desta terra, não podemos nos apegar a nada deste mundo, não podemos colocar nada acima de Deus. Porque somente em Deus encontramos a verdadeira paz, encontramos a verdadeira riqueza, encontramos, não é, o caminho para a vida eterna. O nosso grande problema é que nós nos apegamos muito mais às coisas deste mundo. E aí podemos começar por coisas simples, coisas básicas, coisas que são essenciais na vida de um cristão. Né? Quem é que passa a maior parte do seu tempo, né, lendo a Bíblia, estudando a palavra do Senhor? Ninguém. Também não estou dizendo que nós somos obrigados a 24 horas do nosso dia ficarmos lendo a Bíblia. Não, você tem que ter o tempo para a sua família, você tem que ter o tempo do lazer, você tem que ter o tempo de ficar junto com a sua família, né? Há tempo para todas as coisas. No entanto, a gente não passa, por exemplo, um dia sem fazer qualquer outra coisa, mas conseguimos ficar mais de uma semana, mais de 2 semanas, mais de um mês, sem ler a palavra do Senhor. E aí, depois questionamos por que as coisas não dão certo, porque estamos frios, porque estamos nos apegando, priorizando outras coisas, ao invés de priorizarmos as coisas do Senhor. E o interessante é que a cidade de Laodiceia sempre teve um problema com o fornecimento de água. Olha só, outra curiosidade aqui para nós. Outro ponto muito interessante, ela sempre teve um problema com o fornecimento de água. Antigamente, a água da cidade vinha via aquedutos, né? Das fontes termais ao sul da cidade. E até chegar em Laodiceia, a água ficava o quê? Morna. Ela vinha via aquedutos e a origem dessas águas era fontes termais ao sul da cidade, e até chegar em Laodiceia, a água ficava morna. A qualidade não era boa. E aí a cidade ganhou a reputação de ter água não potável. E ao engolir esta água, muitas pessoas vomitavam. Aqui está a ilustração que Deus faz em relação à igreja que estava em Laodiceia. Deus queria dizer o seguinte quando ele falava: olha, por você não ser nem quente nem frio e por você ser morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Deus estava falando o seguinte: da mesma forma que é ruim para você tomar esta água da cidade, esta água morna, esta água que não tem uma qualidade boa,
Você, quando toma, vomita, você sente náuseas, né? Sente vontade de vomitar, dá enjoo, dá aquela ânsia, dá aquela coisa ruim no estômago. Pois é, a igreja está me causando a mesma coisa. Meu Deus. Você está me causando a mesma coisa. Deus falando, né, com a igreja de Laodiceia. Então, semelhantemente ao povo daquela cidade que não conseguia tomar água e muitos tomavam e vomitavam, Jesus estava sofrendo, vamos dizer assim, né, a mesma ânsia, o mesmo enjoo, a mesma coisa ruim no estômago quando olhava para a igreja. Apocalipse 3, versículo 15 e 16, a gente vê isso. Então, a gente vê aqui, na verdade, o Senhor Jesus Cristo fazendo uma série de comparação, utilizando os produtos da região e as necessidades espirituais da igreja. Que nem eu falei, o ouro, a roupa e o colírio. E, meus irmãos, infelizmente, muitos de nós hoje, pode não estar rico, né? Não tem dinheiro, não tem o que aquela cidade tinha, não tem a fama, não tem o dinheiro, mas está morno, está longe de Deus, está distante do Senhor. E eu pergunto, por que você está distante de Deus? Por que a chama está apagada? Será que existem justificativas para isso? Tendo em vista que o Senhor Jesus Cristo, tendo nos amado primeiro, deu a vida para que cada um de nós pudesse ouvir pelo menos esta palavra hoje. No mínimo, né? Pudesse ouvir esta palavra hoje. Não pelo menos, mas no mínimo ouvisse esta palavra e tivesse aí a oportunidade de salvação. Este tema que Deus nos dá, mantendo a chama do Espírito acesa, eu volto a dizer, é para cada um de nós. É para cada um de nós que já aceitamos a Jesus Cristo como Salvador. Jesus olhou para a igreja de Laodiceia, que estava contente por causa do seu estado de autossuficiência. Uma igreja que tinha uma confiança no poder, né, econômico que tinha. Poderia até ser uma igreja muito numerosa, cheia de pessoas. Mas Deus olhou para essa igreja e sentiu vontade de expulsá-la de sua presença. Meu Deus. Versículo 17 aí, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. E não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. As afirmações da igreja de Laodiceia não relatava a real condição que ela estava. É muito fácil falarmos que estamos bem, que está tudo bem, que está tudo ok, mas Jesus conhece as obras de cada um de nós. Ele sonda os nossos corações. Ele não vê como vê o homem. 1 Samuel 16, versículo 7.
Mas o Senhor diz a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê um homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus não vê as coisas como a gente vê. Então não adianta viver de aparência. Viver de aparência, porque quem tem a chama do Espírito acesa, queimando, quente, como diz a música lá da Cassiane, 500 graus, né? Tá quente. Ele é fervoroso na igreja. E ser fervoroso não é só pular da glória a Deus e, né, plantar bananeira e fazer aquela coisa toda, jogar banco pro alto, não. Ser fervoroso é ter testemunho de vida. Você é fiel a Deus no pouco, como também é fiel a Deus no muito. Você sabe dar glória a Deus na escassez, como sabe dar glória a Deus na fartura. Você sabe dar glória a Deus quando tem saúde e quando não tem. Você é grato ao Senhor somente pelo fôlego de vida. Quando você acorda e percebe que está respirando, quando você sai da sua casa, o sol bate em seu rosto, esquenta a sua pele, você já dá glória a Deus. Porque você é grato ao Senhor por todas as coisas. E se Ele te dá algo a mais, é porque você reconhece que é porque Ele quis dar, e não porque você merece, porque nós não merecemos nada. Podemos mentir para nós mesmos, gritando para o mundo, colocando, né, uma máscara, vestindo uma máscara, a máscara de bom samaritano, e no coração não tem nada de bom samaritano, não adianta nada, né? O orgulho dos irmãos da igreja de Laodiceia o cegou a ponto deles não enxergarem os seus erros, as suas falhas. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão. Aqui Deus está dizendo que eles não estavam enxergando a própria condição. Aquele que não tem um espírito ligado em Deus, aquele que já perdeu, né, o seu contato, o seu contato, a sua ligação direta com Deus, ele não consegue reconhecer os seus próprios erros, mas ele consegue, é capaz o suficiente para apontar os erros dos outros e transformar os erros dele em qualidades, as falhas dele em qualidades, né? Impressionante. Eles se achavam fortes, independentes, mas Jesus viu como estava. O interessante é que a cidade de Laodiceia sofreu um terremoto em 60 depois de Cristo. E a cidade foi reedificada com recursos próprios, sem o auxílio do governo romano. Só que a igreja não pode se achar autossuficiente, achando que consegue caminhar com as próprias pernas. Não podemos achar que somos autossuficientes e podemos caminhar com as nossas próprias pernas. E aí, quando a coisa aperta, o mais incrível é que quando a coisa aperta, a gente culpa Deus, dizendo, por quê? Por que isso aconteceu?
Por que Deus não fala comigo? Por que Deus não me responde? Aí Deus fala conosco. Na verdade, eu sempre falei contigo. O problema é que você nunca quis me ouvir e nunca quis falar comigo. Porque aquele que tem a chama do Espírito apagada ou quase apagando, né? Tá morninho, tá morto, tá apagando. Ele não tem coragem de dobrar os seus joelhos e se derramar diante de Deus, reconhecendo as suas falhas, pedindo perdão, né, pelos seus pecados. Mas tem coragem de dizer: ore por mim. Ore por minha vida espiritual. Quem tem chama do Espírito acesa não pede oração por sua vida espiritual. Essa é a grande verdade. Nós não podemos tampar o sol aqui com a peneira e passar a mão na cabeça. Não. Essa é a grande verdade. Quem está com o Espírito irrepreensível diante de Deus, quem está com a chama do Espírito acesa, quem vive pelo Espírito, ele não pede oração por sua vida espiritual. Por quê? Porque ele está ligado com Deus. Ele está conectado com Deus. Ele está conversando, ele está em ligação direta com o Senhor. Ele não precisa de nenhum intermediário orando pela vida espiritual dele. Porque ele tem um relacionamento com o Senhor. Esse negócio de pedir oração por vida espiritual é somente uma invenção do homem para não reconhecer que ele precisa se consertar diante de Deus. Lembra do que nós falamos no culto anterior? Transferir a responsabilidade de seus erros para outras pessoas. Quando a gente pede oração por nossa vida espiritual, é isso que nós estamos fazendo. Não reconhecemos que precisamos ter um derramamento, né? Precisamos de um arrependimento, de um avivamento. E aí, nós, para tampar isso, né? Para não ir diante de Deus, posso pedir oração por minha vida espiritual, vou pedir ali para o pastor orar por mim, para o fulano orar por mim, para Deus me avivar. Nós nunca seremos avivados dessa forma, porque avivamento acontece mediante o nosso arrependimento. Avivamento é dar vida ao que estava morto, dar vida novamente ao que estava morto. E Efésios capítulo 5, versículo 14 diz: desperta tu que dormes, ou seja, parte de mim. Começa com a minha decisão de ir diante de Deus e falar: eu preciso acordar, eu preciso, Senhor, eu reconheço que estou dormindo, que preciso acordar, que preciso me consertar e quero me consertar. Quero me consertar. Então, vamos buscar o verdadeiro avivamento que começa no arrependimento. Não adianta você fazer campanha de 7, não sei quantos dias, não sei que dia, 7 quarta-feiras, 7 quintas-feiras, o avivamento e não sei o quê, a sexta-feira do avivamento. Vai ser sexta-feira do avivamento se for primeiro a sexta-feira do arrependimento em sua vida. Vai ser o domingo do avivamento se esse domingo for o domingo do seu arrependimento.
vai ser a segunda-feira do avivamento, se essa segunda-feira for primeiro a segunda-feira do seu concerto diante de Deus. É glória. Né? Hoje, sexta-feira, vai ser a sexta-feira da chama do Espírito acender em sua vida, do avivamento acontecer em sua vida, se primeiro for a sexta-feira em que você se arrependeu e se consertou diante de Deus. Numa cidade que produzia medicamento para os olhos, era uma igreja que estava cega, que não reconhecia que precisava do colírio espiritual para abrir os seus olhos. Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32 diz o seguinte: respondeu-lhes Jesus: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os sãos, mas pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar os sãos, mas pecadores ao arrependimento. Deus está chamando você para perto dele. E volta a dizer mais uma vez, isso daqui é para nós que somos servos do Senhor e estamos com a chama do Espírito apagada ou quase apagando. É para nós. Deus está falando com a gente, com a igreja. Numa cidade que produzia roupas de lã, a igreja andava nua. O povo estava nu, sem a vestimenta de justiça oferecida pelo seu Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 3, diz o seguinte: porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Colossenses 3, versículos 9 e 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem de seu Criador. Aleluia. Que roupa você está usando? Ou será que você está usando alguma roupa? E vamos esquecer da roupa física. Não estamos falando aqui de usos e costumes. Estamos falando da vestimenta espiritual. Será que você está revestido pela graça do Senhor Jesus? Será que você se encontra justificado pelo Senhor Jesus? Meu Deus. Ou você se encontra nu da graça, sem a justificação do sangue do Senhor Jesus? Vamos lembrar lá do sangue nos umbrais, né? Quando o anjo do Senhor passava no Egito, os umbrais ali que estavam consagrados com o sangue, né, do Cordeiro, o anjo passava e a morte não entrava naquela casa. Será que quando o diabo hoje olha para você, ele tem medo de entrar, de mexer contigo, de entrar em sua vida, de atingir você? Ou ele entra com vontade, se sente à vontade na sua vida? Porque aquele que está revestido pelo sangue do Senhor Jesus, Satanás não tem coragem de entrar. Satanás não tem coragem, a depressão não entra, a tristeza não entra, o desânimo não entra.
E não é por falta de perseguição, de luta, não. É pelo contrário. Tem luta, tem perseguição, tem tudo. Então não adianta dizer, eu estou tristinho, estou desanimado porque é muita perseguição. É o coronavírus que me deixa com medo. Eu estou assim porque, você não entende, pastor, você não sofre o que eu sofro. Você não está na minha pele, por isso está dizendo tudo isso. Se vivesse o que eu vivo, não estaria dizendo isso. Nada é desculpa, porque a palavra do Senhor, eu falei no culto passado e vamos repetir. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Agora nós mesmos somos vasos frágeis. Eu sou frágil, você é frágil. Somos de barro, bem frágil. Mas dentro de nós tem um grande tesouro. Aleluia. Assim a palavra diz. Fica evidente que este grande tesouro, este grande poder, vem de Deus e não de nós. Aí, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. O que é ficar perplexo? Não, é ficar impressionado. Como é que pode acontecer boca aberta, né? Com a situação. Como é que pode? Meu Deus do céu, o que é isso? Mas não nos desesperamos, não ficamos desesperados, estamos perplexos com a situação do mundo hoje, com este coronavírus que matou já um monte de pessoas em todo o mundo. Estamos perplexos, mas não estamos desesperados, porque temos um Deus. Aleluia. Somos perseguidos, mas não abandonados, porque o Espírito Santo não nos abandona. Somos até derrubados, mas não destruídos. A gente toma uma queda aqui, mas quando o diabo olha, ele fica perplexo na segunda vez. Porque como é? Eu derrubei ele, como é que ele está de pé agora? Eita, é Jesus que nos levanta, é Jesus que nos dá força. Então, não é por falta de sofrimento, não é por falta de aflição, não é por falta de luta. Não. Tem luta para dar e vender para todo mundo, não é? Mas nos mantemos firmes porque estamos com a chama do Espírito acesa. Deus, aleluia. Então não há desculpa. Não há desculpa. Se você está fraco, se você está com a chama do Espírito apagada, é porque você deixou de lado, você mudou o seu foco, né? Você mudou o seu foco. Você mudou o seu foco. Glória a Deus. Infelizmente tem muita gente mudando o foco. Que o nosso espírito, corpo e alma se mantenham irrepreensíveis até a volta de Jesus Cristo. Efésios 5,15. Vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Ser sábio é adotar para si o estilo de vida oferecido pela palavra do Senhor. Então, não é o que o pastor diz, não é que fulano de tal diz, não é que o fulano rico, pobre, mais inteligente, o menos inteligente diz, não. É o que a palavra do Senhor nos orienta. Vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Observe a sua vida, como você está andando, como está a sua vida, como está seu coração, como está a sua mente. Para de transferir a sua responsabilidade, né, para o próximo.
Para de transferir a responsabilidade de manter-se irrepreensível diante do Senhor para outra pessoa. Não vai adiantar em nada se eu orar por sua vida espiritual. Você deve buscar ter com Deus uma vida, um relacionamento. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, nós, a igreja, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. O se humilhar aqui não é que Deus quer que nos diminuamos, que acabemos com a nossa autoestima. Não, Ele não quer que você se diminua, que você isso é o que o diabo quer, né? Esta é a humilhação do diabo. Sim. O que Deus está dizendo é o que Tiago diz lá, né? Se a gente abrir aí a Bíblia em Tiago, capítulo 4, o que a gente vai ler lá em Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Aí ele diz no 9, haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Aí ele fala no 10, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Glória a Deus. Reconheça a sua condição miserável, pecaminosa. Reconheça que você está dentro da igreja, mas não faz parte dela. E é fácil estar dentro da igreja e não fazer parte dela. É muito fácil. É só permitir que a chama do Espírito se apague. Meu Deus. Só permitir isso. E como eu percebo que eu estou dentro da igreja e não faço parte dela? É também muito fácil. Será que o clima da igreja, aquele clima espiritual de paz, de alegria, de louvor, de adoração, te acompanha até em casa? Ou quando você sai da igreja, tudo se transforma, você se transforma, o ambiente se transforma, a alegria vai embora? Será que o mesmo clima, a mesma pessoa que você é dentro da igreja, você é em casa? Meu Deus. Ou é só uma máscara que você veste compondo o seu visual junto com o terno, com a roupa social, com a sua saia longa, com vestido, né? Será que é só mais uma parte da vestimenta que você usa quando chega na igreja? Toda aquela alegria, todo aquele ânimo? Se humilhem diante do Senhor e Ele os exaltará. Aí voltemos lá ao segunda Crônica 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós, a igreja, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isaías 55, versículo 6. Invocai ao Senhor enquanto Ele está perto, né? Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto, invocai enquanto se pode achar. Jesus ainda está perto, ainda há oportunidade da gente buscar, da gente clamar a Ele. Isaías 55, versículo 6, vamos ler aí, ó.
Busquem o Senhor enquanto pode achá-lo. Invoquem-no agora enquanto ele está perto. Haverá um tempo em que muitos buscarão e não encontrarão. Haverá um tempo em que muitos invocarão e não serão atendidos, porque a igreja já terá sido arrebatada. Deus poderoso. Voltem-se para o nosso Deus, porque Ele é generoso ao perdoar. Ele é generoso para perdoar. Meus irmãos, isso daqui só foi a introdução da mensagem que Deus tem para nós. Esse projeto vai continuar ainda no próximo culto, porque Deus ainda quer falar conosco para comprarmos ouro refinado no fogo, comprarmos, roupas brancas e colírio, roupas brancas para nos vestir, colírio para ungir os nossos olhos. Isso daqui só foi a introdução da mensagem à igreja de Laodiceia, à igreja de hoje, que somos nós também. Meu Deus. E Deus tem falado, está falando profundamente ao nosso coração. Só não está entendendo, só não está ouvindo quem não quer, porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, o que o Espírito está dizendo a nós, a mim, a você, a todos nós. É verdade, Senhor. Amém? Deus abençoe. No próximo culto a gente continua essa mensagem. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos orar, em nome de Jesus. Eu só deixei um comentário aqui no YouTube. Essa mensagem está sendo muito esclarecedora. Nossa, há tempos que Deus tem falado para nós, de todas as formas, passeando pela Bíblia. Há tempos nesse culto, Jesus fala, haja, mude a sua vida, mude o seu comportamento. Resumindo, as mensagens têm sido dessa forma. E hoje ele falou claramente para a gente parar. É um costume, é um vício que se tem. Ora pela minha vida espiritual. Não é proibido você pedir oração. É diferente você falar assim, irmãos, orem por mim. A luta é grande, eu tenho orado, graças a Deus, mas eu conto com a intercessão dos irmãos. É diferente. Agora tem muita gente mandando mensagem o tempo inteiro falando, ora por mim. Eu tô vazio. Que nem aquela moça que mandou mensagem ontem. Queridos, a gente fala assim, não é para constranger, não. É para despertar, sabe? E dizer assim, nossa, eu tô tão vazia, mas por que você tá vazia? É a mesma coisa se a gente passar dias e dias, não tem comparação melhor. Passe dias e dias sem comer para você ver o que vai acontecer. Aí você começa, tô com fraqueza. Você vai trabalhar, tô com fraqueza. Nossa, tô me sentindo tão mal, acho que minha pressão vai baixar. Aí, quando vai ver, você comeu? Você tomou café da manhã? Não. Você almoçou? Não. Assim é a vida espiritual. Eu sempre digo que não tenho o que falar, mas surge, Assim é a vida espiritual. Não adianta. E olha, não adianta nem quando a gente é marido e mulher. Se eu não tiver meus momentos com o Senhor, eu morro. O Henrique não pode ter por mim. Ele não pode orar por mim, não. Lógico, vocês estão entendendo, Ele não pode orar sempre por mim. O tempo todo. Essa é a conversa. Ele como esposo intercede por mim, eu como esposa intercedo por ele, mas se cada um de nós não tiver o nosso momento com Deus, não adianta, gente. O Senhor falou hoje claramente, para de passar só para o seu pastor a responsabilidade de orar por você. Para de passar só para o marido ou só para a esposa. Isso, os casais sendo cristãos, Porque ainda a gente conhece, a gente já atendeu casais assim. Os dois se converteram, mas e você, fulano, por que você não está evoluindo? Porque ela ora por mim. Ela ora por mim, ele ora por mim. Que bom que esse Deus nos ama e não desiste de nós, nem por um minuto. Porque para nós termos uma mensagem tão poderosa dessa, tão forte, que nos confronta mesmo, isso é amor de Deus. Gente, é muito amor. Então, glória a Deus, que nós tenhamos a coragem. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor,
Oh Deus, Tu és tão maravilhoso. Meu Deus, quanto amor. Senhor, para começar, nós nem merecemos tanto amor, mas o Senhor nos dá de forma gloriosa, de forma generosa, não é limitado. Nós somos limitados até para amar. A gente ama, dali a pouco se incomoda, não ama mais, mas o Senhor é tremendo. O Senhor nos ama. Oh, aleluia. Obrigada. Obrigada, meu Deus, por esse projeto que o Senhor levantou na Rádio Perfeito Louvor. Obrigada por esses cultos maravilhosos, pela vida de cada semeador da fé, pela vida de cada irmão que está orando, de cada irmão que está recebendo, te adorando, aleluia, entendendo a Tua palavra, tendo coragem em nome de Jesus, porque é isso que o Senhor está fazendo, dando coragem para nós agirmos, dando coragem para nós buscarmos a nossa vitória em todas as áreas da nossa vida. Senhor, o que nós mais queremos é continuar assim, meu Deus, em nome de Jesus, com as vestes alvas, aleluia, com o colírio espiritual nos nossos olhos, aleluia. Obrigada, Senhor, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Senhor, nós nos despedimos, Pai, da programação dessa semana com muita alegria, cheios do Teu Santo Espírito e declarando, Senhor, em nome de Jesus, que nós todos teremos um excelente fim de semana na Tua presença, que tudo, Senhor, que Tu estás nos ensinando nessas mensagens, para honra e glória do Teu santo nome, nós vamos colocar em prática. E outra coisa que tem que ser abolida do meio cristão, além desse negócio de ficar pedindo só oração pela vida espiritual, é nós dizermos o seguinte: tô pagando o preço, tô orando, eu tô pagando preço pelo meu marido, eu tô pagando preço pela minha família. Nós não pagamos preço nenhum. Meu Deus, se a gente acha que orar é pagar preço, se a gente acha que às vezes jejuar, acordar de madrugada, fazer um propósito de oração é pagar preço, nós não sabemos, meu Pai, o que é pagar preço. A gente não teve, nenhum de nós não teve nem vai ter, porque nós não temos coragem para isso. Nós não vamos ter uma coroa de espinho fincada no nosso couro cabeludo. Nós não vamos ter a nossa carne sendo cortada, se dilacerando por pregos enormes. Nós não vamos ter ferida na nossa mão, nos nossos pés. Nós não vamos ter, Pai querido, suar sangue de tanto estresse. Nós não sabemos o que é isso, então nós não temos de jeito nenhum. Se você já disse um dia, estou pagando preço em oração por fulano, nunca mais abra sua boca para falar isso, porque é vergonhoso e é uma maneira que todo cristão fala, pastor fala, estou pagando preço pela minha igreja. Ninguém, Senhor, ninguém sabe o que é pagar preço, meu Pai. Senhor, que nós venhamos entender que orar é uma oportunidade, não é pagamento de nada. Orar, falar contigo, orar na madrugada, qualquer hora que seja, fazer um jejum é oportunidade. É a melhor maneira que temos de viver em espírito, falando contigo. Aonde que falar com o Senhor, mesmo que seja por alguém, intercedendo por alguém que dá desgosto, intercedendo por alguém que dá trabalho, que necessita de conversão, ainda assim, isso não é pagar preço. E nós estamos aprendendo hoje, nós estamos aprendendo agora. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai querido. Meu Deus, que cada mulher, cada homem, cada irmão que está nos ouvindo agora, viva desse jeito, com os olhos espirituais abertos, escancarados. E agora, nós todos, no nome santo e poderoso de Jesus, declaramos, aleluia, enquanto vivermos a falência do inferno, a falência do inferno na nossa vida espiritual em primeiro lugar, no nosso casamento, em todas as áreas da nossa vida, está declarado, o diabo caiu, perdeu, foi derrotado mais uma vez. Aleluia, aleluia, Deus poderoso, Deus santo, nós, Pai querido, aleluia, cultuando a Ti, com o entendimento da palavra, derrotamos o diabo e não aceitamos nenhuma represália, nenhum contra-ataque do inimigo nas nossas vidas. Está declarado isso, está selado, aleluia, pela comunhão. Nós somos uma igreja, ainda que à distância, mas somos a Tua igreja nessa terra, orando, sendo renovados por Ti, Pai. E essa igreja declara, aleluia, estamos vencendo de
fé somos mais que vencedores pelo poder do teu nome. E mais uma vez, tua igreja ora e agradece. Em nome de Jesus. Amém.